Era uma vez um fazendeiro chinês. Ele vivia em sua fazenda com sua família e criava cavalos. Certa vez, um de seus cavalos fugiu e não mais voltou. E logo seus vizinhos ficaram sabendo e correram para falar com ele. E falaram o seguinte: poxa, que azar, seu cavalo fugiu. E ele olhou para eles e falou assim: pode ser, vamos ver. Passaram-se alguns dias, o cavalo retornou à fazenda, mas acompanhado dele outros 7 cavalos selvagens. E os mesmos vizinhos voltaram correndo e falaram: nossa, que sorte! Você conseguiu mais 7 cavalos? Ele olhou e falou: pode ser, vamos ver. O filho dele tentou montar no cavalo. E ao fazer isso, ele acabou caindo e quebrando a perna. Os vizinhos voltaram correndo e falaram: nossa, que azar, seu filho quebrou a perna. E ele falou o seguinte: pode ser, vamos ver. No dia seguinte, o exército estavam passando nas fazendas, recrutando pessoas para a guerra, e ao se deparar com o filho dele com a perna quebrada, acabou não o levando. O grande aprendizado dessa história é que a gente não pode classificar os eventos essencialmente como bons ou ruins. A gente não consegue ter uma visão do todo ainda, né? E muitas coisas, por vezes, pode ser inclusive um livramento. Por mais angustiante que pareça ser, nós não temos controle daquilo que vai acontecer ainda e também do resultado das nossas escolhas. Por isso que não faz muito sentido a gente ficar comparando a nossa história com aquela historinha ideal que a gente cria na nossa cabeça e fica se contando, lamentando das possíveis coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram. Podemos ser humildes o suficiente para perceber o efeito do caos e da volatilidade na nossa vida e nos nossos resultados. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui a gente fala sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Bom, esses dias eu tive acesso a um conceito que eu achei muito interessante, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele inclusive tem muita relação com o vídeo aqui que a gente já tem no canal, que a gente fala um pouco sobre zona de conforto. Trata-se do paradoxo da região beta. Esse termo, né, ele foi cunhado por um psicólogo americano, Daniel Gilbert. Ele é professor em Harvard, enfim, ele tem um material até interessante disponível na internet. E esse paradoxo fala de algo que é muito corriqueiro na nossa vida e que às vezes a gente não percebe. É algo que está ali bem sutil e só quando a gente para refletir sobre as nossas escolhas, sobre o que nos mantém numa zona de conforto, é que a gente consegue perceber isso. O paradoxo da região beta, que ele mostra algo basicamente o seguinte, ele usa a seguinte ilustração. Pense numa pessoa que, se ela tem que caminhar até 1 milha, né, 1 milha é 1,6 km, é algo relativamente perto, ela prefere ir a pé. E aqui não por questões de saúde, tá, gente? É uma questão assim, a pessoa prefere ir a pé em 1 milha, até porque se ela for pegar, por exemplo, uma bicicleta, ela vai ter o trabalho de tirar a bicicleta, conferir pneu, pensar onde que ela vai estacionar. Enfim, a pessoa olha, pô, tem que caminhar até ali, é 1 milha só, eu vou a pé. E para ela fazer esse percurso, ela vai demorar em torno de 20 minutos. Ela se mantém nessa zona, né, que é uma zona alfa, até determinado limiar. Se o destino que ela tem que seguir ultrapassa essa 1 milha, ela já faz uma conta e fala: nossa, mais do que 1 milha já vai ter um sofrimento muito grande e é preferível ir de bike. Então, a partir do momento que ela escolhe a bike, acontece um paradoxo ainda interessante. Vocês vejam, com a bike, ela vai percorrer uma distância muito maior dentro daqueles 20 minutos. E é isso que torna paradoxal. Às vezes a gente, evitando um sofrimento, a gente se mantém numa região e só depois que a gente passa de determinado limiar é que a gente envida esforços para melhorar algo que poderia trazer resultados muito melhores, muito mais rápidos, do que se a gente continuasse ali naquele desconforto, que apesar de ser um desconforto não é algo tão gritante, mas está desconfortável. E esse paradoxo, pessoal, não se aplica só a essa questão de distância. As pessoas às vezes não percebem que os processos psicológicos que atenuam ali o sofrimento, eles são desencadeados a partir de determinado limite. Eu não sou psicanalista, mas tem uma frase de Freud que se aplica muito a isso, né? É uma frase atribuída a ele,
que é basicamente o seguinte: quando a dor de não estar vivendo for maior que a angústia de continuar no mesmo lugar, então a pessoa muda. E esse paradoxo ele também nos demonstra como que às vezes a gente faz um cálculo, né? A nossa percepção em relação ao sofrimento, à angústia é um pouco distorcida. A gente fica ali na zona alfa pensando que o sofrimento que a gente vai ter se a gente for para a zona beta, ele vai ser muito duradouro. E isso nos faz ali continuar mantendo aquela mesma rotina de estar desconfortável, mas eu não quero mudar, estar desconfortável, mas eu não vou envidar esforços para melhorar. Outro exemplo é relacionamento, né? A pessoa está num relacionamento que não está legal, mas ela continua mantendo. Só que se aquele relacionamento fosse um pouco menos legal, daí sim a pessoa mudaria. Um outro exemplo é em relação ao emprego, né? Às vezes a pessoa está num emprego que ela não se sente desafiada, é algo que está monótono, ou é algo que está ruim, né? Que está estressante, mas não a um limiar que supere a angústia que seria dela ter que buscar algo melhor. E ela prefere se manter ali, ela prefere continuar naquela mesma coisa. E essa nossa fragilidade, esse medo da mudança, esse medo de sair da zona de conforto, né? Que me fez associar esse paradoxo com um livro que eu li recentemente, né? É um livro, inclusive, grande, que é esse livro aqui, O Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, né, do Nassim Taleb. Eu confesso que é um livro que inicialmente achei um pouco maçante, o autor um pouco repetitivo em alguns termos, só que com o tempo, aquilo vai incutindo na nossa cabeça um conceito que é muito poderoso, que é o conceito da antifragilidade, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. O livro ele faz parte de uma coletânea, né? Tem outros 5 livros. Na realidade, a coletânea é composta por 5 livros. Vou deixar listado aqui também na descrição, caso vocês tenham interesse. Mas o aspecto essencial, né, que está por trás do livro é uma característica que está muito presente na natureza e é, na realidade, um neologismo, né? A palavra antifragilidade, ela vem tentar conceituar algo que até então não estava conceituado. E o autor faz um exercício muito interessante para nos demonstrar isso. Ele começa citando algo que é frágil. Por exemplo, uma taça de cristal. Pegar uma taça de cristal é um objeto definitivamente frágil, né? Dependendo do impacto que você causar nele, ele se quebra. Inclusive as embalagens vem escrito, né? Muito bem embaladinho, escrito cuidado, frágil, né? Não toque. E por uma questão quase que de lógica proposicional, ele tenta demonstrar que o contrário, né, a antítese de frágil, não é forte, não é robusto. Eu falo lógica proposicional porque é como se o antifrágil, né, se a gente tivesse hipoteticamente um objeto antifrágil, na caixa dele deveria vir escrito assim: por favor, bata, né? Porque o antifrágil ele se beneficia do caos, ele se beneficia dos impactos. O contrário de frágil, geralmente a gente associa como algo forte, como algo resiliente. Por exemplo, você pegar uma caixa de ferro, né, um objeto de ferro bem forte, pegar uma marreta e bater nele, não vai acontecer nada, né? Ele não vai sofrer grandes impactos, tal como essa taça de cristal. Muito embora, como eu disse, não vai acontecer nada também. Ele também não vai se beneficiar daquilo, né? A mentalidade dele é forte, resistente, o mantém ali naquele propósito, mas não depreende-se disso nada, não evolui nada. Ele traz um exemplo da mitologia grega, né, que é a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era um monstro, né, que assombrava a todos, era um corpo de serpente com várias cabeças, né? E a cada vez que você cortava uma cabeça, nasciam outras 2. Esse sim é um exemplo de um ser antifrágil. É aquele que, diante de um grande impacto, diante de uma grande perda, ele se renasce, né, muito mais forte. E outro grande exemplo que o autor traz no livro sobre antifragilidade é a evolução das espécies, né, de Darwin, né? Pensem a teoria. A evolução ela acontece num ambiente completamente hostil e através de tentativa e erro. E ele fala que um conceito interessante, né? A evolução das espécies em si é algo completamente antifrágil, que resiste ao longo do tempo, mas as partes que a compõem, né, os seres, são seres frágeis. E a gente nasce, passa nosso código genético para frente e morre. E a nossa interação com esse ambiente hostil é que nos permite ir adaptando para que a gente consiga se tornando cada vez mais forte. Então, quando você olha o todo, a evolução em si, o processo de evolução das espécies é algo essencialmente antifrágil. As falhas, então, pessoal, vocês vejam que é algo essencial, crucial nesse processo de antifragilidade. É na tentativa e erro, né?
é de você se expor a um ambiente de caos, aprender com o erro e evoluir. Isso que vai tornando antifrágil. E é por esse motivo, inclusive, que muitas pessoas não evoluem, né? A pessoa está ali, ela é muito frágil, ela não vai fazer nada, ela não vai se expor, ela não vai dar a cara a tapa, porque ela tem medo de errar. E errar, a gente vai errar, né? Se a gente for esperar as melhores circunstâncias para a gente iniciar algo novo, a gente nunca vai evoluir e a gente sempre vai ser algo muito, muito frágil. Um outro exemplo que ele traz também, pessoal, é sobre atividade física, né? A atividade física é uma ilustração clara de como o nosso corpo também ele é antifrágil. Às vezes a gente começa a se expor diante de estressores, né, que a atividade física ela causa um estresse no nosso corpo. E esse estresse, em certa medida, ele acaba nos tornando mais forte, né? O processo de formação muscular mesmo, ele passa por isso. E isso a gente pode fazer um paralelo para a nossa vida. Como que, às vezes, determinados estressores são necessários para a gente criar uma casca dura, para a gente ficar um pouco mais resistente e, de fato, se tornando mais forte. E quando a gente muda essa forma de olhar, é interessante, porque a antifragilidade também, em última análise, é um modelo mental, é uma forma de ver os eventos. Lá naquela historinha que a gente começou aqui o vídeo contando, né, do fazendeiro chinês, ele sempre fala assim, isso é bom ou ruim? Não sei, vamos ver. Isso tem uma associação muito grande com a antifragilidade também. Vocês vejam, né? Às vezes a gente tende a olhar um acontecimento ruim como o fim do mundo, como uma catástrofe, sendo que aquilo pode, na realidade, a depender da forma que se olha, te tornar mais forte. Um outro ponto, um outro exemplo que o autor traz de antifragilidade, pessoal, é a economia, né? O Taleb, o autor do livro, ele vem desse mercado financeiro, né, que é repleto de incertezas e fragilidades, e ele fala que é justamente em cima disso que uma economia se fortalece. E ele fala muito sobre eventos de cisne negro, né, que é o nome que ele dá. Né? Diversos autores utilizam o exemplo do cisne negro porque é como se fosse algo muito raro, né? Você acha que não existe. E ele fala que em finanças, às vezes as pessoas elas ficam ali focadas em criar grandes estratégias para poder ficar gerenciando os riscos sobre algo que é extremamente volátil, incerto e caótico e vulnerável a eventos de cisne negro, que é a economia. E qual que é o argumento dele? Ele cita a estratégia Barbell. Barbell é essas barras de academia, né? Que a pessoa vai fazer supino, ela coloca um peso aqui, um peso aqui. Ele fala que a gente tem que concentrar as estratégias, ao invés de ficar preocupando em gerenciar risco, grande parte em aquilo que é sólido, mas também deixar exposto uma pequena parte, aquela coisa que é muito incerta. Por quê? Qual que é a estratégia? Você vai estar pegando aquilo que é massivo, né, e protegendo, e aquilo que é vulnerável, aquela parte, uma parte menor, né, para você se resguardar, você deixa naquilo que é volátil também. Porque os eventos de cisne negro, né, se a gente for olhar historicamente, pessoas que conseguiram obter muito sucesso, também tiveram esse fator da aleatoriedade da vida, né? Às vezes a pessoa estava no lugar certo, na hora certa, naquele momento certo, e aconteceu um evento de cisne negro que impulsionou tudo aquilo. Outro dia eu estava escutando um podcast também que eu achei muito interessante, um exemplo que eles estavam citando, né? Eles estavam falando, por exemplo, quando cai um avião. O setor de aviação é um setor que teve que aprender muito com os erros, né? E geralmente quando cai um avião, as pessoas começam a olhar em perspectiva tudo aquilo que aconteceu. E quando vão ver, não aconteceu nada muito grave, né? Não foi uma falha extrema, né? Foi uma sequência de pequenas falhas que se realinharam ali e estavam expostas à aleatoriedade. Muita gente chama de sorte ou azar, algumas pessoas chamam de caos, mas de fato é algo, para mim é um enigma, né? Às vezes a gente não tem controle sobre o caos, sobre as coisas aleatórias que acontecem na vida. E eles mostravam também nessa reflexão o contrário. Às vezes pessoas de muito sucesso, né? Pensem numa pessoa de muito sucesso. A exemplo do avião, o sucesso, né, especialmente o sucesso extremo, também conta um pouco com essa aleatoriedade. A excelência ela é trivial. O nosso mérito está em focar justamente no processo. Atividade física, a sua saúde mental, a sua alimentação, você tem que estar preparado fazendo esse básico bem feito. Porque nada acontece na zona de conforto, gente.
Por isso que você não pode também se fazer de vítima, tudo é sorte ou azar. Muito pelo contrário. Você tem que se preparar para quando uma oportunidade vir, você está pronto. E linkando aí com a estratégia Bardo, né, o autor também ele traz dois importantes conceitos, geralmente usados em finanças, convexidade e concavidade. Né? Geralmente remonta aí aos gráficos, a gente vai mostrar um pouco sobre isso, mas ele apresenta esses conceitos no sentido de tratar a imprevisibilidade das coisas. Né? Ele argumenta muito de que a gente deve aceitar o fato de que muitas coisas as quais a gente não tem controle algum podem e vão acontecer. A gente falou há pouco dos eventos Cisne Negro, né, que acaba mudando o rumo da história na maior parte dos casos, são eventos completamente aleatórios. Então a gente já tem que contar com esse tipo de situação. E sabendo disso, ele argumenta que não faz sentido a gente se expor a situações que não têm uma simetria convexa. E o que é a convexidade? É quando o potencial de perda é limitado e o potencial de ganho é infinito. Ao passo que a concavidade é o contrário, né? Você tem ali um grande nível de exposição de perda, ao passo que as suas chances de evolução, elas são mínimas. E isso pode trazer várias reflexões sobre a vida, né? Sobre aí o que você tem investido o seu tempo, qual que é a situação, qual que é o relacionamento, qual que é o emprego, o que você tem investido a sua energia, que é uma situação que a médio e longo prazo você vê que as oportunidades de ganho com aquilo são muito, muito menores do que a de perda. Se você está investindo numa coisa que é extremamente sensível ao caos, aleatoriedade. A gente tem que tomar muita atenção, porque às vezes a gente está ali insistindo numa coisa, sendo que é uma questão completamente côncava, né? É uma situação que o poder da aleatoriedade do caos tende sempre a afetar negativamente. Fato é, pessoal, que na vida os caminhos não são tão óbvios assim. A gente tem menos controle do que a gente gostaria e a aleatoriedade ela exerce um poder muito grande em nossas vidas. No livro, né, ele também traz alguns exemplos de empresas que iniciaram com um ramo completamente distinto ao qual elas obtiveram sucesso. Né? Elas foram aprendendo ali, foram se tornando antifrágeis e respondendo, mas a aleatoriedade as levou para um caminho completamente diferente. Ele cita, por exemplo, a Coca-Cola, que começou como uma empresa farmacêutica. Ele cita a Tiffany, né, que é uma Tiffany CO, que é uma empresa que lida com joias. É uma empresa que ela começou como artigos de papelaria. Cita também uma empresa, a Raytheon, que criou o primeiro sistema aí de orientação de mísseis, né, mas os caras começaram como fabricantes de geladeira. Cita a Nokia. A Nokia, hoje nem sei se existe mais, mas a Nokia dos telefones, ela começou como uma empresa de produção de sapatos de borracha. E a Avon, né, que a gente conhece tanto aí de cosméticos, ela começou como uma empresa que vendia livros de porta em porta. E às vezes a ilusão da estabilidade, do medo da mudança, acaba nos privando de algo que o autor traz como algo muito caro para ele, que é a opcionalidade. Ele traz o exemplo de um taxista e de um trabalhador, um profissional que trabalha no banco, com uma carreira estável. Ele fala que o taxista está todo momento tendo que lidar com as diversas incertezas, né? Ele não tem garantia alguma que ele vai conseguir um passageiro em determinado dia, então ele flutua muito ali em pequenas variações. Ele argumenta que o taxista, por já estar habituado ali com essa incerteza, com essa inconstância, está muito mais adaptável do que o profissional que sempre trabalhou no banco, que tem aquela estabilidade e que diante de algum tipo de evento raro, de algo colossal, vai ter muito mais dificuldade para se adaptar. Ele cita ainda uma metáfora, por exemplo, de incêndios, né? Incêndios em florestas. Às vezes é importante ter micro-incêndios constantes ali na floresta para ir diminuindo a quantidade de material combustível ao fogo, ao passo de que um cenário que não tem esses micro-incêndios, o incêndio, quando acontecer, ele pode ser muito, muito mais devastador e acabar com a floresta de um modo geral. E por fim, pessoal, outros dois importantes conceitos que eu destaquei do livro é a iatrogenia e a via negativa. Né? Iatrogenia, o autor, ele utiliza nesse termo para explicar aquelas intervenções, especialmente ele usa o contexto médico, né? Aquele tipo de intervenção que vai no sentido de querer melhorar uma coisa e acaba atrapalhando ela. Aquele excesso de intervenções necessárias,
Ele cita muito exemplo, por exemplo, de processos cirúrgicos, né, que acaba expondo a pessoa a risco de contaminação. O ambiente hospitalar a gente sabe que ele tem riscos adicionais. Ele argumenta muito sobre esse excesso de querer adicionar coisas, né, de querer implementar coisas em detrimento de retirar. Ele fala que a via negativa, né, o nome que ele dá, às vezes ela traz muito mais resultados do que querer ficar inventando muita coisa. Ele cita um exemplo de um papa, né, que perguntou a Michelangelo em relação à escultura que ele fez de Davi: pô, como é que você fez para construir essa escultura, né, tão magnífica? E ele responde da seguinte forma: na realidade, Davi já estava no mármore. Eu apenas retirei aquilo que não era Davi. E ele argumenta que o motivo para o mundo atual ter tanta iatrogenia é o espaço, né, criado aí, por exemplo, por charlatões, que estão sempre propondo adicionar coisas, fórmulas mágicas, é porque a gente também às vezes quer resultados fáceis e às vezes a gente hipervaloriza essas fórmulas prontas, ao passo que deveria ser o contrário, né? A gente deveria, ou seja, melhor que agir pelo excesso é quando a gente remove aquilo que a gente já sabe que está errado. É uma questão até mais simples de resolver. Poxa, se você sabe que determinada coisa não vai te levar a lugar nenhum, remove ela ao invés de querer ficar inventando 1000 coisas, fazendo 1000 planos de ação, querendo criar muita coisa, né? É o básico que funciona. Ele fala isso também aplicado a finanças. Vocês vejam, uma das premissas da economia é justamente não perder dinheiro, ou seja, a médio e longo prazo torna-se mais rico quem evita perder patrimônio. E um exemplo disso é o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do planeta. Tem uma frase que é muito associada a ele, que perguntam a ele o seguinte: pô, como ficar rico, né? Ele traz a primeira regra, né, nunca perca dinheiro. E a segunda regra, nunca esqueça a primeira regra. Ou seja, não perder é melhor do que ficar fazendo 1000 coisas para ganhar. E fazendo uma síntese, pessoal, de tudo que a gente abordou nesse vídeo aqui, inclusive conforme lá a história do fazendeiro chinês, né, que é uma versão tanto que estoica, os acontecimentos em si, eles não são bons ou ruins. Quando a gente olha em perspectiva, a gente pode acabar distorcendo os fatos. Essa angústia de escolhas, né, ela é muito presente porque a gente fica idealizando cenários de como seriam as coisas. E às vezes, por tanto idealizar, a gente acaba não agindo, a gente acaba não fazendo. E quem conquista algo é porque fez, né? O mundo, dizem aí, o mundo é dos fazedores, é de quem se expõe ao caos, à aleatoriedade. E ao expor ao caos, à aleatoriedade, você vai errar, né? Você vai errar, cara. E é melhor errar tentando fazer uma coisa do que ficar sempre na expectativa, no potencial de. Eu valorizo muito mais, eu admiro muito mais pessoas que se expõem, né, que erram, mas pelo menos está ali tentando, está dando o seu melhor, do que quem fica de fora só criticando. É o tipo de caçador de onça morta, é o engenheiro de obra pronta, não faz nada, mas está sempre ali criticando. Ao passo que quando você começa a se expor, começa a colocar sua pele em jogo, você também aumenta muito as suas probabilidades de obter êxito, de obter sucesso, de ser uma pessoa melhor. Porque tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente aumenta a probabilidade de a gente se beneficiar diante da aleatoriedade. Eventos raros podem acontecer, mas para isso você também tem que estar preparado. Ou seja, você não controla tudo, mas daquilo que você controla, você tem feito tudo. Você tem cuidado aí da sua saúde, você tem praticado exercícios físicos, você tem se alimentado melhor, você tem estudado, cara. Tem gente que fala, não, eu já fiz faculdade. Assim, você tem se atualizado com o mundo. É muito importante a gente estar buscando ser um pouquinho melhor a cada dia, né? 1% melhor a cada dia, porque há uma probabilidade muito maior de um evento raro acontecer e a gente obter êxito, a gente se valer dele. E isso que é a antifragilidade, né? O antifrágil se beneficia do caos. Mas para isso é importante também a gente fazer a nossa parte, a gente investir em valores, investir em constância, afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.